Parece que eu estou aí, meu Jesus. Ouvindo vocês, parece que eu estou aí junto com vocês. É muita saudade e o grupo itinerante está crescendo, né? Aqui em Paragominas, nós já temos um grupo itinerante também. E para a honra e glória de Deus, nós vamos passando e vamos formando o grupo para que essa mensagem alcance outras pessoas, para que possam ser fortalecidas a cada dia e é através da oração, né? Eu acredito que esse laço tão forte que foi formado no meu coração com o Bom Jesus e em especial com a igreja, eu acredito que foi devido à oração. Sem contar, claro, a maneira como vocês nos receberam. Foi um momento assim ímpar. Vocês sabem receber, sabem fazer amizades, e isso aí nós vemos o amor de Jesus. E eu fico muito feliz, estou planejando voltar aí em Bom Jesus, para fazermos o grupo itinerante presente, né? Então, minha gente, nós vamos lá, vamos estudar a palavra. Tenho visto, sei que os irmãos também, a necessidade do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos, é uma questão vital, questão de vida eterna, o Espírito Santo em nossa vida. Não que nós não tenhamos, mas quando nós temos só um pouco, nós corremos o risco de ficarmos como aquelas virgens nécias, que elas tinham um pouco de azeite, tanto que a lâmpada estava acesa, depois apagou. Elas tinham a lâmpada, elas tinham as vestes, mas elas não tinham a reserva. E é isso, meus irmãos, a preocupação que nós devemos ter é adquirirmos essa reserva em tempos de paz, porque muito em breve nós teremos momentos difíceis. E como conseguir esse azeite? Se hoje, em tempo de paz, nós não estamos buscando, não estamos orando, não estamos nos fortalecendo como família, individualmente, como irmãos, como que enfrentaremos o que está por vir? Porque nós não somos inocentes para acharmos que as coisas vão melhorar. Ah, muda determinada, determinada pessoa, determinado líder, as coisas vão, vai ficar tudo bem. Não vai. Não é pessimismo, não é alarde, mas é a realidade profética. Nós estamos, né, nas dores de parto. E nós sabemos bem que quando iniciam as dores de parto, elas só terminam quando nasce o bebê, né? Então nós estamos nesse caminho aí. A tendência, o normal é que as dores se intensifiquem, ou seja, os acontecimentos vão ficar numa situação bem crítica. E só vai ficar mesmo na peneira o grão cheio. O grão vazio, a palha vai embora, com o vento, com a confusão. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos clamar na madrugada, trazer para nossa casa a necessidade, essa busca constante do Espírito Santo, porque ele é o colírio para nós. Ele é o azeite que mantém acesa a chama da esperança em nosso coração. O que que nos motiva a sair para falarmos do amor de Deus? O que que nos motiva a estarmos aqui agora, 8 horas, se não fosse a esperança de que Jesus vai voltar? E esse
essa iniciativa de formar um grupo de oração online. Isso por quê? É um preparo, é a necessidade que nós temos de receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos corpos mortos, nós não somos nada. Aí eu faço uma pergunta a mim e estendo a vocês. Se hoje o Espírito Santo fosse retirado da minha vida, da sua vida, faria alguma diferença? Ou nós continuaríamos como robôs, como bonecos, praticando a nossa vida religiosa, oca, vazia, formal? Será que nós continuaríamos como aqueles sacerdotes que estavam no templo? Eles estavam ali ministrando, oferecendo sacrifícios com as roupas perfeitas, impecáveis. Tomou Jesus nos braços, apresentou e não reconheceu o Messias. Por quê? E um homem simples, e uma mulher também simples, mas pessoas de oração, reconheceram ali o Messias. Então, meus irmãos, nós precisamos urgentemente do Espírito Santo, porque eu sempre enfatizo isso, vocês já me ouviram falar, já sabem, nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, de forma alguma. Nós somos salvos pela graça. Mas uma vez salvos, nós precisamos viver à altura do padrão que Deus estabeleceu para nós. Não é alarde, não é ficar desesperada. A irmã falou que agora é assim. Não. Jesus disse que quando essas coisas começassem a acontecer, era para nós fazermos o quê? Ficarmos tristes? Corrermos e ficarmos escondidos? Não. Levantar a cabeça e ficar feliz, porque a redenção se aproxima. Glória a Deus, Maranata. A redenção se aproxima. O que que nós precisamos? Do Espírito Santo, para que nós sejamos braços de Jesus, para que nós sejamos o sorriso de Jesus para as pessoas. Feito toda essa fala, nós vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Eu sinto uma falta de ver vocês. Eu fico aqui olhando e não vejo vocês. Joel, capítulo 2 e o verso 12. Todos encontraram? Amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai de misericórdia, tua palavra está aberta e que o nosso coração também esteja aberto, Senhor, para recebermos a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai Santo, Pai querido, nós pedimos o perdão dos nossos pecados. E nós clamamos, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Joel, capítulo 2, verso 12, que nos diz assim: o subtítulo é A Misericórdia do Senhor. E o verso 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus não quer metade. Não existe trono dividido para Deus. Ele quer por inteiro o nosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. É um momento de conversão, é um momento de consagração,
que nós devemos ter com o nosso Deus. Isso aqui, palavra do Senhor, é o assim diz o Senhor. Não é Zoraide que está falando. Eu estou lendo palavras do Senhor. Então ele diz no verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O verso 15 nos diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Aqui Deus está dizendo que não é para rasgar as vestes, porque eles tinham o costume, né, os sacerdotes, os líderes, quando eles ficavam aborrecidos, ficavam tristes, eles rasgavam as vestes, simbolizando aquela tristeza interior. Mas Jesus aqui está pedindo de nós a essência. Rasga o coração. Não precisa quem está ao seu lado saber que você está rasgando o seu coração. É uma vida de intimidade. Eu e o meu Deus, você e o nosso Deus. É uma coisa que Deus pede de nós. Tocai a trombeta em Sião. Sião representa a igreja de Deus. Essa mensagem aqui não é lá para fora. Essa mensagem aqui é para mim, para você, Igreja Adventista do Sétimo Dia, século 21. O que que Deus está pedindo? Toque a trombeta. Quando a trombeta era tocada? Quando havia algum perigo, quando era um momento de festas. Por quê? Não existia meios de comunicação como hoje. Então, as cidades geralmente eram muradas e tinha as sentinelas, que ficavam ali, pessoas, para anunciar. Se viesse um perigo, para tocar a trombeta, para avisar as pessoas. Quando eles vinha algum invasor, eles tinham obrigação de avisar, né? Tanto que nós vemos aqui, em outra parte, que diz: se o sentinela viu que tem um perigo e não avisar, a cidade, as pessoas vão morrer, mas ele vai ser culpado pelo sangue, porque ele não avisou, não tocou a trombeta. Então, hoje, o compromisso é para mim e para você. Toque a trombeta em Sião. Vamos falar disso para a igreja, para a congregação, porque aqui o verso 16 nos diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, aqui é uma reunião para todos, para a família. Não é só para os anciãos. A responsabilidade disso aí é do ancião. Se o ancião não fez, nós não vamos fazer. Não. A responsabilidade é nossa. Família. Reúna a família, santifique os filhinhos, aqueles que mamam. Ah, mas a criança não entende nada. Entende sim. Nós temos compromisso com as nossas crianças, porque as nossas crianças irão terminar a obra. Nós vamos passar o bastão, mas eles vão prosseguir. Qual o preparo que nós estamos dando para nossas crianças? Como que nós estamos tratando os nossos adolescentes? Ah, mas ele é muito novo. Não! Como que nós estamos tratando os juvenis? Irmãos, é santificar a congregação. Não é uma pessoa só. Não está a cargo só do ancião, do diácono, do tesoureiro. É a congregação, é o povo. Nós precisamos da santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá Deus. E aí Jesus fala, né? Deus fala, para nós orarmos dizendo: poupa teu povo, Senhor. O verso 17. Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações lancem o escárnio dele, porque hão de dizer:
entre os povos, onde está o seu Deus? Será que nós passamos por isso? Nós, como cristãos, será que existe um momento na nossa vida em que as pessoas escarnecem de Deus pelo meu comportamento, pelo seu comportamento? Onde está o Deus dela? Onde está? As pessoas ficam olhando para nós, querendo ver em nós algo diferente. Eles têm necessidade de ver, de sentir a presença de Deus em nossa vida, em nosso comportamento. O mundo tem sede, tem fome, ele olha para nós e ele espera encontrar algo diferente. Mas nós, infelizmente, não estamos oferecendo, nós estamos igualando ao mundo. Queremos usar o que o mundo usa, queremos comer o que o mundo come, queremos falar como o mundo fala. Não é para nós ficarmos eremitas, isolados, não é isso. Mas existe um estilo de vida cristão. Se Jesus estivesse aqui, morando onde eu moro, no bairro que eu moro, será que Jesus estaria como eu estou? Será que os vizinhos, os seus vizinhos, sabem, percebem que você está se preparando para o céu? Que você está buscando o batismo do Espírito Santo com fome, com sede? Rasgando o coração diante do altar do Senhor? Você e Deus, não é plateia. Como está a nossa vida espiritual diante do Senhor? Como está? Não vamos ficar iludidos, queridos, de que bom membro de igreja é passaporte para o céu. É importante ser um bom membro de igreja? Claro que é, mas isso não é o passaporte. O que nós precisamos, necessitamos do batismo do Espírito Santo, da conversão genuína. Vamos ao verso 23 do capítulo 2. O que é que diz lá? Alegrai-vos, pois, filhos de quem? Filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. A chuva temporã, nós sabemos que ela caiu em Atos 2, né? Foi dado o Espírito Santo e Pedro fez um sermão, 3.000 pessoas se converteram. Foi o início, a chuva da semeadura, a chuva temporã, que ela caía no outono. E a chuva serôdia é a chuva da colheita. É a chuva que cai para amadurecer o grão. Mas se eu não tenho semente plantada, que grão que vai amadurecer? Existem muitas pessoas, meus irmãos, que ficam esperando a chuva serôdia para que sejam transformados, para que possam se preparar para ir para o céu. Ah, eu faço isso hoje, mas quando eu receber o Espírito Santo, a minha vida vai ser outra coisa. Doce ilusão. Hoje é o dia do preparo. Por que que Deus está permitindo que nós estejamos vivos hoje, dia 24 de novembro de 2025? Por quê? Quantos colegas, quantos parentes já foram? Já descansam no pó da terra? E por que que nós estamos aqui? Porque nós somos mais bonitinhos? Porque nós somos os queridinhos do papai? Não, porque ele tem uma missão para mim e para você. E nós precisamos cumprir essa missão para a honra e glória do nome dele. A Deus toda a honra e glória. Não a nós, mas a Deus toda a glória. E ele conta conosco. E ele pede para nós nos alegrarmos, regozijarmos, ficarmos felizes, e não aquele cristão cabisbaixo, murmurando. Como é que estão as coisas? Ah, tá bem não, ah, tá no seu... Não, é alegria. Por quê? Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força.
O fruto do Espírito, uma parte do fruto é o quê? Alegria. E aqui Deus diz: alegrai-vos, filhos de Sião, alegrai-vos, adventistas do sétimo dia. E o verso 28 nos diz assim: o subtítulo é, na minha tradução, promessa do derramamento do Espírito. E aqui diz: e acontecerá depois, estão acompanhando? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Acontecerá o quê? Depois. Depois do quê? Depois da conversão, depois que rasgar o coração, depois que tiver união entre os irmãos, depois que acabar com a fofoquinha, com a picuinha, o Espírito Santo será derramado. O Espírito Santo será derramado. Depois, quando? Nos últimos dias. Os estudiosos dizem que esse depois significa os últimos dias, porque a chuva temporã caiu lá em Atos. E até o apóstolo Pedro citou Joel 2, 28. E agora aqui, a chuva serôdia, a chuva que vai amadurecer o grão para a colheita, para a ceifa, ela está caindo aos poucos, mas ela vai cair em profusão, porque o término da obra será maior do que o início. Irmãos, pensem bem, aquelas pessoas, aqueles homens, oraram, o chão tremeu. E nós temos a promessa de que irá acontecer coisas maiores, não para exaltação própria. Ai, porque eu viu como que eu fui lá, falei, orei, viu? Não, não é isso. Mas é a Deus toda a honra e glória. Nós precisamos, irmãos, urgentemente do batismo do Espírito Santo. Isso é uma necessidade urgente, vital, é vida eterna. Assim como nós precisamos da água, precisamos do alimento, nós precisamos da palavra, que é o pão da vida. Nós precisamos da água da vida. Nós precisamos do azeite finíssimo, que é o Espírito Santo. Nós precisamos do colírio, que é o Espírito Santo. Nós precisamos das vestes brancas, que é a justiça de Cristo imputada a nós. Nós precisamos do ouro puro, provado no fogo, que é a nossa fé. Mas como, irmãos, se quando começa uma provaçãozinha pequenininha na nossa vida, a gente começa a murmurar? Que ouro provado no fogo é esse que a gente está pedindo? Nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. Nós falamos, eu falo por mim, irmãos, falo uma coisa, mas na hora que a aprovação vem, começa a murmurar, começa a lastimar. Ai, eu já não aguento mais isso. Quando é que isso vai passar? Que é isso? Nós não pedimos o ouro. Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro puro, refinado no fogo, que é a vossa fé. Jesus disse: o meu justo viverá pela fé. É muito fácil viver pela vista. É muito fácil ser cristão dentro da igreja. É muito fácil encontrar os irmãos. Oi, irmão, bom dia, tá tudo bem, tudo bem. É muito fácil. Agora, quando a perseguição chegar, e que não está longe, e que chegar alguém com a espada e falar: renuncia a tua fé ou vai morrer. Onde está a minha fé? Onde estará a minha fé se eu não busquei, se eu não clamei, se eu não pedi ao Espírito Santo? Ele nos fará lembrar. Lembrar é uma coisa que você já conhece. Não tenha medo que você vai falar no tribunal, porque o Espírito Santo vos fará lembrar. Se eu não estudo, ele vai lembrar o quê a mim? O que que eu vou lembrar? O que que você vai lembrar, meu irmão? Minha irmã? E acontecerá depois, nos últimos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Todos irão receber. Por quê? Porque vai ter oportunidade de decidir. Hoje nós não temos ainda adoradores da besta, mas chegar o momento, quando o Espírito Santo for derramado sobre todos,
todos terão oportunidade de escolher de que lado quer ficar. E aqui diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Todos que invocar o nome do Senhor com inteireza de coração será salvo. Irmãos, Deus mostra, Deus dá o diagnóstico para nós, Ele mostra a nossa condição real, mas Ele dá a cura, Ele oferece a cura. E aqui diz: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. E Deus me chama hoje, chama você hoje. Mude de vida, saia da mornidão, deixe de ser laodiceano e vencer triunfante. Uma igreja fervorosa, cheia do Espírito. Aí nós podemos dizer assim: ah, mas isso foi lá no passado. Lá no passado, o Espírito Santo fazia muita coisa. Nós vivemos muito, irmãos, de saudosismo. A mulher do fluxo de sangue foi lá, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Mas foi lá no passado. Os 3 hebreus foram lançados na fornalha, mas eles não entraram sozinhos, que Jesus já estava ali esperando por eles, senão eles teriam morrido. Ah, mas foi no passado. O apóstolo Paulo sofreu naufrágio, mas foi lá no passado. E hoje? Deus diz que ele não está com a mão encolhida. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus. A diferença não está em Deus, está em mim. Eu que não estou buscando como deveria buscar. Deus está mais ansioso de derramar o Espírito Santo sobre a igreja, sobre mim, sobre você, do que nós estamos interessados em buscar. Você já teve algum filho assim que você ficasse ansiosa para preparar alguma coisa, um prato, ou comprar um presente, ficasse ansiosa para entregar aquilo ali, para ver a alegria daquela pessoa. E aí você prepara, e o que que acontece? A pessoa olha assim, com a carinha de pouco caso, tá bom, deixa lá. Você não vai abrir, não vai vestir, depois eu vejo. E a gente fica como? Decepcionada. E é assim que Deus está comigo e com você. Porque imagina, irmãos, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, se Ellen White vivesse hoje, se os fundadores da igreja, se os valdenses vivessem hoje, como eles estariam de braços cruzados, essa geração de gelo, morna, nauseante? Era isso? Não, irmãos. Eles enfrentavam barreiras, enfrentavam fornalhas, enfrentaram a morte. E nós? O que que nós estamos querendo, irmãos? Queremos ir para o céu desse jeito? O apóstolo Pedro diz que nós somos a geração santa, o sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Você já passou em algum lugar que viu uma plaquinha assim, não entre, propriedade exclusiva. Você não pode entrar ali, porque ali tem um dono e o dono botou uma plaquinha que você não pode entrar. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas sabe o que é que nós fazemos? Deixamos as nossas vestes brancas, imaculadas, e vamos vestir as vestes rotas do mundo. Queremos ser igual ao mundo.
queremos falar do mesmo jeito. Nós não levantamos a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, meus irmãos. Os vizinhos não estão vendo isso. O colega de trabalho, colega de faculdade, eles estão vendo Jesus em mim a ponto de querer conhecer o meu Deus? Jesus está ansioso para derramar o Espírito Santo na igreja. A noiva precisa estar pronta e nós não estamos preparados. Eu digo por mim, não sei você, talvez você esteja buscando e esteja preparado, mas eu estou dizendo por mim. Eu já li um livro, já reli e aconselho vocês, quem ainda não tem, A Revolução do Espírito. Eu não sei se vocês têm. Esse livro aqui é fantástico. Tem sido assim um incentivo muito grande para mim pela busca do Espírito Santo. Ele precisa fazer uma revolução na nossa vida. Não é chegar e as pedrinhas estão ali acomodadas e ele ficar num cantinho, não. Ele precisa chegar e fazer a revolução, a reforma. Quando nós chegamos para fazermos uma reforma em casa, mexe com tudo. Fica uma coisa horrível, às vezes a gente desiste. Para que eu comecei essa reforma? Mas daqui a pouco, quando as coisas vão tomando lugar, a gente, ai, que coisa linda. O Espírito Santo quer fazer uma reforma na minha vida e na sua. E neste livro, meus irmãos, este livro, se você ainda não tem, é da CPB. Se você ainda não tem, eu aconselho você a adquirir. É uma leitura boa e você começa a ler, você não quer parar. É maravilhoso. Então, aqui vem contando, eu vou contar uma experiência aqui para encerrar, que eu estou aqui de olho no horário, né? E então, o pastor Pavel Goya, ele, no início do ministério dele, ele foi para uma determinada cidade e lá ele recebeu 4 igrejas para pastorear. Mas quando ele chegou lá, a igreja tinha tantos problemas, tanta fofoquinha, tanta conversinha. E aí ele foi, inspirado por Deus, né, que ele era um homem de oração, começou a formar grupos de oração, convocando as famílias para se reunir em oração. Família, reunir os filhinhos, reunir todos em oração. Não é só ir à igreja, nós temos que orar em casa, temos que ter o altar em casa também. E aí ele conversou com as pessoas e tal, e em 2 anos já tinha dobrado o número de membros, tinha inaugurado mais 2 congregações, e estava tudo bem. E então ele ia começar uma série evangelística. E quando ele estava preparando essa série evangelística, eu estou resumindo bem a história por causa do horário. E então ele estava nos detalhes finais para a série evangelística. E ele saiu com o carro dele e um rapaz, um jovem de 19 anos, atravessou a frente do carro sem olhar e ele atropelou esse jovem. E era um jovem muito querido na cidade. E era um jovem que ele tinha problemas. Ele não era. Ele tinha uma certa dificuldade de locomoção, movimento dos braços, ele era gago, e até o apelido que puseram nele era Mene Mene, porque ele era gago, ele custava falar. E esse rapaz foi atropelado e ficou morto, como morto na pista. Veio o socorro, levou o rapaz para o hospital, o Mene Mene, que é o apelido dele, e a cidade ficou em comoção. O estado gravíssimo que o rapaz entrou no hospital. Os médicos fizeram tudo. E aí veio a notícia. Ele não resistiu, foi a óbito. E o pastor ficou arrasado.
Nos dias de começar uma série evangelística, o pastor atropela e mata uma figura querida da cidade. Porque todos gostavam, era um rapaz que era inofensivo, todos gostavam muito dele. E aí o pastor ficou orando ali ao lado daquele corpo, cobriram com lençol, o pastor ficou ali orando ao lado. Aí veio um médico de lá, cético, e falou assim: entenda, acabou, não tem mais nada, aceita que acabou. Ele falou com o pastor. Aí o pastor ficou ali mais um pouco, saiu, foi para casa, chamou a esposa e se reuniram em oração a noite toda, o pastor e a esposa. E aí eles oraram, falaram com Deus, a situação que estava às vésperas de uma série evangelística, e o nome agora, o pastor matou o rapaz, o Mene Mene. Eles oraram e falou: Senhor, é o teu nome. Se for para a honra e glória do teu nome, faça alguma coisa, mas seja feita a tua vontade. E aí, quando foi pela manhã, o pastor se arrumou e foi ao hospital. Falou: eu vou ao hospital para confortar a família, né? O que, que ele tinha mais para fazer? Quando ele vai chegando no hospital, adentrando o hospital, ele viu assim um movimento, uma comoção, um burburinho. Aí ele andou mais rápido e chegou. Quando ele chegou, o que, que ele encontrou? Mene Mene sentado tomando a refeição. E as pessoas em volta. E os médicos, eu imagino, né? Os médicos com os laudos, com os exames, olhando, comparando o do dia anterior, que o rapaz chegou atropelado, e o do dia seguinte. Não tinha absolutamente nada, meus irmãos. Nem uma fratura no crânio, nada, porque ele teve uma hemorragia, perfurou o pulmão. Foi uma coisa assim gravíssima. Não tinha nada. O que ele tinha era apenas um braço fraturado e uma perna. Coisa fora de perigo. E aí eles não entendiam. E o que é que aconteceu? O nosso Deus agiu porque o povo pediu, orou, buscou. Por que que Deus hoje não está agindo na minha vida e na sua? Não é dizer que Deus é um bonequinho que tudo que eu pedir ele vai fazer para mim. Não é isso. Mas aqui nós estamos falando do batismo do Espírito Santo. O pastor Goya orou, pediu e houve uma ressurreição daquele rapaz. Por quê? Porque ia acontecer uma série evangelística. E a série foi um sucesso. O pastor conta que as pessoas, quando teve, todos queriam ir lá conhecer esse pastor, né? Todos queriam ir lá conhecer essa igreja. E quando terminava o evento, eles não iam embora, ficavam lá para fazer perguntas e perguntas ao pastor. E não precisa dizer que muitas pessoas foram batizadas para a honra e glória do nome de Deus. E o que é que nós estamos fazendo hoje para exaltar o nome de Deus? O que é que a igreja em Bom Jesus, que eu posso falar, que eu estive aí, mas a igreja onde você está, meu irmão, eu não sei de onde você é, mas o que é que a sua igreja está fazendo para levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel? O que é que você, como indivíduo, como membro, está fazendo? E a igreja sábado, domingo, quarta-feira, ótimo, importante. Mas não é tudo. Não é tudo. As virgens nécias tinham as lâmpadas, tinham as vestes e aguardavam o noivo. Mas elas não tinham a reserva. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos sair daqui diferentes de que aqui nós chegamos, não porque vocês me ouviram, mas porque o Espírito Santo está chamando o povo de Deus para um reavivamento e uma reforma. A chuva serôdia será derramada, já começou, ela já começou, mas ela será derramada com intensidade e não vai demorar. Não vai demorar. Mas e outra coisa? E se eu morrer hoje?
Eu não posso ficar condicionada a que vai acontecer decreto e para poder vir o Espírito Santo. Não! A nossa vida nós não temos nas mãos. Pense bem, se o livro fechar hoje da minha vida, de que lado eu estou? De que lado você está? Tem alguém que você não quis perdoar? Vai, perdoe. Tem alguém que você olhou atravessado? Converse. Dentro de casa mesmo. É tempo de paz. O Espírito Santo só será derramado em homens e mulheres puros. Impuros não vão receber. Mas como que é puro? Limpo de mão e puro de coração, não é? É uma característica dos habitantes da nova terra. Limpos de mão e puro de coração, como diz o Salmo 15. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa nos lavar, nos purificar, que nós saiamos daqui com o desejo, com o fogo do Espírito a queimar nosso coração. Saiamos da mornidão, meus irmãos. Chega de fazer Jesus passar vergonha por minha causa. Chega, que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Amém. É para eu orar ou alguém vai orar? Pode orar. Então, oremos. Santíssimo Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aqui está, Senhor, um grupo de teus filhos, buscando, Senhor, a transformação, o batismo do Espírito Santo, meu Deus. Senhor, sem o Espírito Santo, nós somos sinos batendo, Senhor. Nós não temos, Senhor, fogo. Nós não temos, Senhor, a intrepidez, a ousadia para falarmos o teu amor. Nós somos tímidos, Senhor, sem o Espírito Santo. E a tua palavra diz que os tímidos, covardes, não entrarão nos céus. Meu Deus, meu Pai, dá-nos o Espírito, Senhor. Nós estamos clamando, Senhor. Nós queremos sair daqui diferentes, falar do teu amor, viver, Senhor, viver o que nós conhecemos. Nós suplicamos pelas nossas crianças, os nossos juvenis, nossos adolescentes, os idosos, os afastados, meu Deus. O Senhor conhece, meu Pai, e eu te suplico humildemente. Derrama chuva sobre nós. Derrama, Senhor, para que possamos frutificar para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.